Mensagem de Deus para o seu coração. Amados, a vida ela é feita de escolhas. E fazemos escolhas o tempo todo. Praticamente o tempo todo estamos diante de desafios, de decisões que temos que tomar e assim temos que fazer, então, as nossas escolhas. Existem aquelas escolhas as mais simples e também tem aquelas escolhas assim um pouco mais complexas, que são elaboradas, planejadas. Agora, dentre todas as escolhas que fazemos, algumas são corretas e outras talvez, nem tanto. E quanto mais maduros e conscientes nos tornamos, melhores e mais acertadas são as nossas escolhas. Algumas escolhas que nós fazemos, que eu faço, você faz, ou que teremos que fazer, algumas escolhas vão influenciar nossa vida para sempre. Aliás, eu posso dizer aqui que, até com toda certeza, que somos o resultado das escolhas que fazemos. Somos resultado das escolhas que fazemos. E a maioria das escolhas, ou melhor dizendo, a maioria das consequências, a maioria das consequências da nossa vida é justamente o resultado de escolhas feitas por nós mesmos. Por nós mesmos. Tem muita gente reclamando da vida e às vezes não devia reclamar, porque você escolheu querer essa vida. Você escolheu isso, você escolheu aquilo, então vai ter as consequências. Então, escolhas certas proporcionam resultados certos. E as escolhas erradas, evidentemente, vai ter resultados errados. E existem escolhas que têm de ser feitas com calma. Porque se você, uma escolha importante, você faz assim, precipitadamente, e você pode se arrepender depois. O famoso, por que eu escolhi isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Já fez, amado, agora já foi. Tem chance de mudança? Tem. Mas tudo tem as suas consequências. Como eu disse, escolhas boas, bons resultados. Más escolhas, maus resultados. Um exemplo simples que a gente pode ver, que algumas escolhas que têm maior impacto e consequência em nosso futuro, por exemplo, a pessoa escolheu que curso fazer, é uma escolha, uma faculdade, a pessoa quer se formar numa área, quer ser advogado, médico, administrador, economista, contador, tantas profissões, dentista, etc, etc. Às vezes, uma escolha, que emprego aceitar, em que área atuar. Uma escolha também interessante de se pensar é com quem vou me casar. Você que ainda é solteiro, tem que pensar. Quando eu decidi casar, não foi um anjo que me convenceu, Deus falou, você tem que casar. Eu decidi casar. Eu encontrei uma pessoa e ali começamos a ter aquele contato de amizade, de uma amizade um namoro, de um namoro um noivado, de um noivado um casamento, de um casamento um casal de filhos, e assim é a vida. Mas eu escolhi. Eu escolhi casar com a Eva. A Eva escolheu casar comigo. Houve essa sinergia, houve essa ligação, esse amor entre nós. Mas nós decidimos. Certo que eu já, na época, solteiro, já era cristão, então evidentemente eu orava para Deus dar direção com relação à pessoa certa. E ela também já era uma serva de Deus, uma cristã, também pedia. E no caso dela, talvez por ser mulher, era mais detalhista, colocava uma lista. Não vou falar porque isso teria que ela falar com as palavras dela, que é a Eva, que é a minha esposa. Mas, como ela já disse em algumas palestras, eu aprendi, ela falou, ela tinha lá 10 requisitos de uma pessoa que ela queria. E acredite se quiser, de 10... eu bati em 9. Não deu ser perfeito, ninguém é perfeito. Mas 9 itens, bateu. Esse é o cara.
A 10ª eu nem vou falar o que é, mas eu ganhei dessa... Ou seja, mas ela decidiu, ela que quis, né? Ela não foi obrigada e muito menos eu. Foi uma decisão. E acertei. E ela também acertou. Então a vida é feita de decisões. Você que escolheu casar com essa pessoa, você que quis. Você que quis. Se você casou porque alguém mandou, então você é do século da Idade da Pedra, né? Entendeu? Então você escolheu. Então nós temos que entender isso, gente. Isso é muito sério que eu estou falando. Embora eu estou falando num estilo assim bem descontraído, assim, para ficar leve, né? Mas são as escolhas. Tem pessoas que não pensam para escolher nada. Ela vai na onda dos outros. Né? É porque o fulano falou, ela vai. Não. Eu tenho que ter consciência das minhas escolhas. Não é porque 10 pessoas falaram para mim, vai que eu vou. Não, eu vou tendo ciência. Se vai dar certo ou errado, o tempo vai dizer. Mas você tem que ter consciência. Porque tem muita gente que ela toma decisões e depois ela quer culpar os outros. Ah, eu tô assim por causa do fulano, por causa disso, por causa daquele lá, daquele outro. É claro que dependendo o que você fez, que decisão você tomou, é claro que pode ser que tenha tido isso também. Não vamos deixar... Mas agora, o maior responsável pela minha vida sou eu mesmo. O maior responsável pela sua vida é você mesmo. Se você é uma pessoa normal, tua cabeça está funcionando normal, você está funcionando uma pessoa normal, né, que está com a cabeça no lugar. Entendeu? Então é isso. Então, as decisões, ou seja, as escolhas, né? E eu posso dizer o seguinte, que as escolhas mais difíceis nem são entre o bom e o ruim, mas entre o bom e o melhor. As escolhas, sim. Eu vou aqui, resumidamente aqui, passar alguns personagens bíblicos, que quem lê Bíblia já vai, não vou precisar explicar muito. Se você não conhece, aí você vai, continua nos ouvindo aí que você vai aprendendo. Por exemplo, na Bíblia fala de alguns personagens da palavra. Por exemplo, vamos ver aqui pessoas que fizeram escolhas equivocadas. Então, amado e amado ouvinte, uma escolha equivocada pode anular todo um projeto. Um homem chamado Esaú. O Esaú trocou seu direito de primogenitura por um ensopado de lentilhas, ou por um prato de lentilhas. Está escrito em Gênesis 25, do 29 ao 34. Outro homem, Sansão, trocou seu chamado de nazireu pelas amizades e pela prostituição. Está escrito em Juízes 16, 15 a 19. Outro homem de Deus, Jonas, trocou Nínive por Tarsis, rejeitando um projeto de Deus. Jonas capítulo 1, do 1 ao 3. Outro, o jovem rico trocou um tesouro nos céus por algumas propriedades na terra, rejeitando Jesus. Está escrito em Mateus 19, 16, 22. Eu poderia falar outras pessoas da Bíblia, do Novo Testamento, do Antigo e assim por diante. Mas que fizeram escolhas equivocadas. Então, quando você ou eu, quando alguém faz uma escolha equivocada, distorcida, vai gerar transtornos. Entende? Agora, eu vou falar aqui, acho que de 2 ou 3 homens de Deus que fizeram escolhas acertadas e tiveram resultados favoráveis. Exemplo, José escolheu ser fiel a Deus no Egito, mudando drasticamente a história do povo hebreu e tornando-se o mais perfeito tipo de Cristo no Antigo Testamento. Gênesis 39 ao 50 narra essa linda história de José. Ele escolheu ser fiel. Ele foi fiel a Deus. Ele foi tentado de tudo quanto é lado, mas ele manteve a sua fidelidade a Deus. E Deus o honrou. Deus o honrou. E Deus está justamente à procura de homens e mulheres fiéis. Porque tem muita gente infiel em tudo. Né? Infiel no casamento, infiel com os princípios de Deus. Ou seja, infidelidade corre solto ultimamente. Mas fidelidade é o que Deus quer. Deus está em busca de homens e mulheres fiéis ao seu chamado, fiéis à sua missão, fiéis àquilo que Deus te chamou para fazer.
Outra pessoa aqui, Daniel. O Daniel. Ele escolheu não se contaminar com os manjares do rei. E Deus o exaltou, tornando-o o principal governador de toda a província da Babilônia e de todos os seus sábios. Daniel, capítulo 1, do 1 ao 2 e o verso 49. Ou seja, Paulo escolheu servir a Jesus em lugar de continuar servindo ao Sinédrio, e o Senhor o colocou como apóstolo entre os gentios, tornando o maior sistematizador da doutrina cristã. Atos 9, do 1 ao 16. Então, meu querido e minha querida ouvinte, a partir do momento em que somos responsáveis por nossa vida, devemos tomar muito cuidado com o que decidimos. Tem gente que está frustrada demais porque tomou uma decisão equivocada. Tomou uma decisão errada. Acredito. O nosso Deus, a Bíblia diz que Deus é o Deus das misericórdias, né? As suas misericórdias não têm fim, se renova cada manhã. Então, para tudo na vida tem as suas consequências. Mas Deus pode restaurar, restituir, Deus pode dar a segunda chance, Deus pode. Mas mesmo você ter uma segunda chance, como diz a Bíblia aqui, aquilo que já foi, já era. Conhece o já era? Já era, já foi. Entendeu? Então, além de sermos responsáveis por nós mesmos, também somos responsáveis por outros. Exemplo, nossos filhos, nosso cônjuge, nossos amigos. Então, amados, decisões são escolhas que fazemos. Porém, jamais conseguimos escolher as consequências dessas decisões. Então, o que nos resta é aguardá-las. E se formos fortes, tomar novas decisões, baseadas em escolhas cada vez melhores. Então vamos aprender. Escolhi errado. Tenta corrigir a rota. Tenta fazer uma escolha certa desta vez. Entendeu? Então, as decisões que você tomou ontem refletem o que você enfrenta hoje. E é justamente sobre escolhas e suas consequências que estamos começando hoje falando desse assunto para você. Se Deus permitir, se Deus me dê condição e se o Espírito Santo confirmar essa palavra para amanhã, a gente pode dar continuar sobre esse assunto aqui. Agora, eu quero entrar numa segunda parte aqui dizendo o seguinte: a questão da nossa mente, da nossa mentalidade. A gente tem aprendido que a nossa mente ela é um campo de batalha. E quando você vai tomar decisões, depende muito do que está na tua cabeça. Né? Até tem um dito popular que diz assim, cada cabeça uma sentença, né? Então tem gente que tomou decisões erradas porque a sua mente estava contaminada com coisas erradas. Né? Então, a ideia da mente como função da alma ou centro das propriedades intelectuais do homem remonta já aos antigos gregos. Um dos filósofos aqui, o Platão, fala sobre isso. Agora, hoje, a gente sabe na atualidade que a mente humana ela abrange muito mais do que a sede das lembranças ou das nossas memórias. Ou seja, nas funções mentais participam a percepção, o nível de alerta, a seleção do que queremos perceber, recordar ou aprender, a decisão sobre o que queremos fazer ou deixar de fazer, a vontade, a compreensão, os sentimentos, as emoções, tudo isso está na nossa mente, na mente humana. Entendeu? Se você está lendo com cuidado o livro de Provérbios, você percebe que fala muito sobre isso, né? Sobre a mente, coração, sentimentos, vontades, né? Então, fala muito também o estado de ânimo e tudo aquilo que é englobado sobre os conceitos de inteligência e consciência
é a nossa mente. Por isso que um ditado, não é um ditado, é um dizer antigo, que uns diziam assim, que mente vazia é oficina do diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Quer dizer, a pessoa não tem o que fazer, aí fica pensando que não deve e às vezes se intrometendo não é chamado, né? Tipo assim, né? Então, amados, as atitudes determinadas por nossa mente demonstram quem somos. Demonstra quem somos. Por exemplo, a mente humana grava e executa tudo que lhe é enviado, seja por meio de palavras, pensamentos ou atos. Atos pessoais ou de terceiros, sejam positivos ou negativos, basta que você os aceite. Essa ação sempre acontecerá independentemente de trazer ou não resultados positivos para você. Então, a nossa atitude, a minha atitude, a sua atitude ou a nossa atitude é o que determina o tipo de vida que iremos ter. Especialmente, é importante dizer isso aqui, é manter uma atitude benéfica, ou seja, pois Deus é bom. E quando assumimos uma atitude boa, uma atitude benéfica, isso faz com que Deus opere em nossa vida. Um exemplo disso aqui, um texto bíblico, um exemplo bem bacana, é justamente quando a história dos 12 homens que foram enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. Relata no livro de Números, capítulo 13, 10 deles retornaram com um relatório negativo, pessimista. E diz a Bíblia que apenas 2, Caleb e Josué, trouxeram um relatório positivo, que a gente denomina o relatório da fé, e os outros 10, o relatório da incredulidade, do medo. Aqui diz a Bíblia que os 10 que apresentaram o relatório negativo falaram com Moisés e com o restante ali da congregação dos filhos de Israel sobre as cidades grandes e fortificadas, mas falaram sobre os gigantes poderosos que viviam lá. Olha o que eles disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Números 13, 31. Então, queridos, preste atenção nisso aqui, isso aqui te ajuda muito, ou vai te ajudar. O efeito das palavras negativas, ou seja, da atitude errada desses 10 homens, foi impressionante. E baseada nos seus relatórios pessimistas, a nação inteira de Israel recusou-se a ir para a terra de Canaã, por causa de um relatório pessimista, negativo e incrédulo. Da mesma forma, uma atitude negativa pode privar-nos de perceber as promessas de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque nos impede de nos mover adiante em fé. Então, quantas pessoas ouvem a palavra, aí ele vai ouvir um noticiário na TV, no rádio, e ele começa a ficar assustado. E acabou de esquecer que Deus deu uma promessa para ele. Mas ele acredita mais no noticiário, que às vezes tem noticiário que é falso, né? Que são narrativas mentirosas, e você esquece que Deus te deu uma promessa. Você tem que ficar na promessa, na palavra. Agora, as 2 pessoas que haviam visto a terra prometida e não se incluíram na geração que jamais haveria de entrar em Canaã, eram os 2 espiões, Josué e Caleb, que apresentaram um relatório positivo, o relatório da fé. O relatório da fé não quer dizer que você vai negar os problemas, mas você vê possibilidades, você vê oportunidades. Quando você enfrenta um problema, você não vai dizer, eu não tenho nenhum problema. Mentira, quem diz que não tem nenhum problema está mentindo. Todo mundo tem. O que não pode é você ser contaminado pelos problemas, mas você ter os olhos da fé, da possibilidade. Se está enfrentando uma dificuldade, Deus vai dar oportunidades para você. Então tem a ver com a fé e o que está na sua mente, na sua mentalidade, nos seus pensamentos. Porque após terem visto exatamente as mesmas coisas que os outros 10 espiões testemunharam, os 2 disseram o seguinte: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números 13, 30. Então esses 2 homens, chamados Josué e Caleb, tiveram uma
perspectiva diferente. É aqui que está o segredo, meu amado. Eram 12. 10 viram perspectivas pessimistas, negativas, contemplaram as coisas boas, mas valorizaram mais as coisas ruins, os desafios que eles iam enfrentar. Assim é a vida. Deus pode te dar uma promessa maravilhosa, mas vai ter certos gigantes para você encará-los também. Não existe facilidade. Dizem que teve uma pessoa que ela olhou para as rosas e disse que as rosas também têm um espinho. Aí um olhou e falou, ai, que bom que essas rosas também têm espinho. Aí o outro disse, ai, que bom que esses espinhos têm rosa. Aí vai muito da sua fé e da sua visão, da sua perspectiva. Olha o que diz aqui na Bíblia. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, esses homens estavam olhando para os gigantes e para eles mesmos. Eles não estavam olhando para Deus. Eles olharam para o gigante, que era um obstáculo, e olharam para ele, nós somos pequenos, isso aqui não é para nós não. Entendeu? Agora, para a gente concluir a parte de hoje. Como Deus quer que respondamos às circunstâncias difíceis? Como Deus quer? Como que Deus quer? Ele não quer que ignoremos ou neguemos a existência delas, ou seja, das circunstâncias difíceis. É o que eu prego há muitos anos isso aqui. A palavra é a mesma. Deus somente quer que reconheçamos que Ele, Deus, é maior que nossas circunstâncias e que neguemos o direito às circunstâncias de controlar-nos. Você não pode deixar as circunstâncias da vida te controlar. Mas você tem que manter uma atitude vencedora. A atitude vencedora é um dos caminhos mais poderosos que nós podemos trilhar. Pois não são nossas circunstâncias que nos tornam miseráveis, mas sim a nossa atitude diante delas. Não importa que tipo de gigantes nós estejamos enfrentando. A verdade é que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Que Deus te ilumine, te abençoe e que você tenha um dia e uma semana de grandes realizações. Mas lembre-se, tem gigante, mas tem vitória. Tem luta, mas tem coisa boa chegando. É uma questão de fé, de atitude e de levantar a cabeça, porque o nosso Redentor vive e Ele está com a gente. Permitindo Deus, a gente continua amanhã mais um episódio, mais uma pérola de sabedoria para você vencer os gigantes da vida com fé, em nome de Jesus de Nazaré. Deus, muito obrigado, Senhor, por estar começando aqui pelo rádio, mais uma semana de fé e milagres. Obrigado por esta palavra que a gente pôde compartilhar ontem no nosso canal do YouTube, lá no Facebook, na nossa live, e hoje eu pude dar mais conteúdo aqui pelo rádio. Espero que essa palavra chegue em milhares de corações que estão precisando desta palavra para colocar em ordem a sua vida. Que a tua graça, favor e bondade seja sobre nós, tenhamos um dia de excelência e pedimos também que o Senhor nos dê sabedoria para novas escolhas que teremos que fazer daqui para frente. Dê a todos nós, aos ouvintes, a mim e àqueles que recebem esta palavra, sabedoria do alto, para tomarmos boas e excelentes decisões e, acima de tudo, que o ouvinte que ainda não decidiu por Cristo possa decidir hoje, entregar a sua vida para Jesus. Meu amado, minha amada, você ouviu essa reflexão? Mas se você ainda não decidiu por Cristo, decida hoje. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode te salvar. Só Ele pode perdoar os seus pecados. Só Jesus pode escrever o seu nome no livro da vida. Só Jesus pode te dar a verdadeira paz. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.